Vamos então continuar o nosso estudo do livro Colônias Espirituais e a Codificação, feito por Paulo Neto. Autores espirituais que as mencionam. Podemos acrescentar que essa informação sobre a existência das colônias espirituais é encontrada em outros autores espirituais, como, por exemplo, João Lúcio, na psicografia da obra Em Novos Horizontes, por Wagner Gomes Paixão, que nasceu em 1962 e ainda está entre nós. Essa de Queiroz, em Getúlio Vargas, em Dois Mundos, pela pena de Wanda Albertina Canuti, nascida em 1932 e falecida em 2004. Adamastor, em Ícaro Redimido, a vida de Santos Dumont, no plano espiritual pelo médium Gilson Teixeira Freire, nascido em 1953 e ainda entre nós. Eu estou pensando em ler esse livro também. Eu já li, é muito bom. Vamos continuando. Zílio, em Um Roqueiro do Além, psicografado por Nelson Moraes, nascido em 1940 e ainda entre nós. Joana de Ângeles, em No Limiar do Infinito, por Divaldo Pereira Franco. Nessa última obra, temos o capítulo 12, intitulado A Vida Espírita ou Espiritual, do qual transcrevemos o seguinte trecho. Sendo a vida na Terra, suas edificações e paisagens, um símile mais condensado e algo mais grosseiro do que existe no mundo espírita ou espiritual, facilmente se compreenderá que o progresso na região das causas transcende em beleza as realizações, superando em emoções e efeitos tudo quanto a imaginação pode conceber. Desde os sítios mais grotescos e sombrios, onde se fixam os núcleos de depuração compulsória para os que dilapidam, irresponsáveis, os preciosos dons da existência, até os altos círculos de felicidade nas vibrações circunvizinhas da Terra. Há uma infinita variedade de vilas e cidades, círculos espirituais, postos de socorro onde vivem os que se vinculam ao planeta generoso, que nos serve de berço e escola, de progresso nos intervalos de uma para outra reencarnação. Plasmados pelas mentes que as moldam no fluido universal, são populosos centros de vida em que o amor estua verdadeiros céus. Não se tratam de lugares hipotéticos ou de centros onde campeia a ociosidade em aposentadoria demorada ou de paisagens fantasias para o repouso da inutilidade. Há atividades febriciantes em que o culto ao trabalho fomenta o progresso das mentes e aprimora os sentimentos. De forma alguma, são mundos quiméricos, imateriais, sobrenaturais, nas searas de ação objetiva, organizações promovidas pelo espírito humano, distantes ainda dos mundos da divina bênção. Perfeitamente lógica a ocorrência da multiplicidade das cidades e colônias espirituais no mundo das causas. Metrópoles trabalhadas em substância sutil, plástica e de fácil moldagem às mentes ditosas, constituem os painéis de incomparável dita, onde reinam a paz, a ventura plena e a felicidade sem jaça. Há incontáveis instituições beneficentes e socorristas no além-túmulo, que se afervoram no auxílio aos que transitam na terra e partem do corpo após a desencarnação. Legiões de abnegados e caridosos mensageiros do Senhor recolhem em institutos de recuperação e aperfeiçoamento os desencarnados em dor. Educandários e hospitais de retificação, à semelhança dos que existem na Terra, melhor organizados e mais aprimorados, se abrem convidativos como santuários de recolhimento e correção para a elevação dos caídos. Conforme existem na Terra conglomerados e organizações humanas para albergar a imensa legião de criaturas, no plano espiritual sucedem-se múltiplos acolhedores como ninhos de ventura. Ninguém se surpreenda, portanto, que a vida espiritual seja refletida nas comunidades terrenas, que são cópias imperfeitas das sociedades vigentes nos círculos superiores do orbe e nos planetas onde a vida estua sem sombra, sem dor, sem morte, sem adeus.
Divaldo Pereira Franco, na sua edição do ano 2000, nas páginas 97 a 102. Outro livro, Luiz Felipe em Cidades Espirituais, pelo médium José Fernando Araújo, ou simplesmente Zé Araújo, nascido em 1964 e ainda entre nós. Ele é de Blumenau, Santa Catarina. A peculiaridade é que o Zé Araújo é médium mecânico. Araújo escreveu, está na edição de 2014, na página 10, cujo trabalho de Cartas do Além, Ascensões e Psicografia Públicas, consolando parentes e amigos dos que já partiram, a quem tivemos a honra de conhecer pessoalmente. Essa obra foi publicada em abril de 2014, ou seja, bem recente, da qual transcrevemos os seguintes trechos. Aqui da colônia Nova Esperança, a força que imprime as cores e as edificações são formadas a partir dos anseios e da forma como cada habitante vibra e consegue alcançar dentro dos mundos particulares o seu estado de crença. Isso está na página 17. A colônia Nova Esperança, em seus primórdios, era apenas colônia correcional, onde haviam espíritos um tanto endurecidos e ainda presos no orgulho de casta e no apego aos bens materiais. Em uma época distante, aqui existia um hospital que hospedava por longo tempo espíritos que, em grande apego às suas enfermidades, ficavam alimentando uma longa vitimização e eram tratados para se recuperarem. Isso está na página 19. Sim, essas paragens, que foram nominadas como umbrais ou regiões inferiores, são apenas os estados conscienciais e de forte influência nos pequenos mundos plasmados e identificados por esses tantos irmãos terrenos que se atraem, um mesmo diapasão de anseios e crenças. Essas crenças, geralmente, são alimentadas de maneira tão forte que passam a fazer parte integral da mente desencarnada. Isso está na página 23. A conversa, no aerobonde, chegava ao fim. Sila, que se expressava com uma clareza e vivacidade que me mantinha conectado aos seus esclarecimentos. Nosso aerobonde chegara à estação central, onde tínhamos que descer e ir ao encontro do prédio muito bem instalado, bem no centro da colônia, dividindo os setores norte, sul, leste e oeste. Isso está na página 61. Para um breve esclarecimento do que aprendemos aqui, as cidades e colônias e comunidades aqui concentradas fazem parte dos tantos mundos transitórios que recebem por afinidade os outros muitos fatores, os que deixam o corpo físico em condições necessárias para habitar o complexo morada nova. Nas cidades, com uma atmosfera mais baixa, há grande semelhança com a Terra. Muitas casas, jardins, bosques, montanhas, rios cristalinos e até animais. Porém, a matéria que constitui tudo isso não é a mesma matéria do plano físico. Trata-se de uma matéria espiritual mais sutil e constituída pela forma pensamento e vibratória de seus ocupantes. Nas cidades baixas, assim são chamadas as que ficam bem próximo às faixas vibratórias da Terra, podemos dizer que é uma cópia muito perfeita do plano físico. Nelas, a grande diferença é que a matéria que forma as cidades baixas é elaborada por substância de material astral. Isso está na página 71. Fui me recuperando e todos os dias tomava um caldo fluídico e sessões energizantes que aos poucos foram nos reconfortando e fortalecendo nossas energias. Isso está na página 73 da edição de 2014. Quando falamos dos mundos transitórios, dissemos que eles tinham uma semelhança com as colônias, pois isso é o que o espírito Luiz Felipe corrobora com o dito acima, que fazemos questão de ressaltar. As cidades e as colônias e comunidades aqui concentradas fazem parte dos tantos mundos transitórios que recebem por afinidade e outros tantos fatores que os deixam dos que deixam o corpo físico. Isso está na edição de 2014, na página 71. Monsenhor Robert Rubenson, nascido em 1871 e falecido em 1914. Padre católico que reportou ao médium inglês Anthony Borgia, nascido em 1896 e falecido em 1989.
A vida no plano espiritual, como se vê na obra A Vida nos Mundos Invisíveis, da qual transcrevemos alguns trechos, suficientes para se ter uma ideia do que ele recebeu de informações sobre a vida no plano espiritual. Um padre, hein? Vejam bem. Grande foi a minha surpresa ao notar que vestia as roupas habituais, exatamente as mesmas que usava quando me movimentava livremente pela casa em boa saúde. Isso está na página 15. Tão logo me vi em minha nova condição e tão rapidamente tudo sucedeu, percebi que ao meu lado um sacerdote ex-colega, cujo passamento se dera alguns anos antes, expressou seu grande prazer em rever-me, e de minha parte previ a junção de muitos fios que se haviam rompido com sua morte. Isso está na página 16. Então o meu amigo propôs que saíssemos, desde que ali nada mais havia a fazer, e que ele me conduziria a um aprazível lugar preparado especialmente para mim. Fez referência a um lugar, mas apressou-se em acrescentar que, na realidade, eu ia para a minha própria casa, onde me sentiria imediatamente no lar. Isso está na página 17. Descortinei, então, o velho lar em que vivi na terra, o meu velho lar, mas com uma diferença. Fora melhorado de uma forma que ninguém teria podido fazer em sua reprodução terrestre. Como logo me pareceu, a casa estava antes rejuvenescida do que restaurada, mas foram os jardins à sua volta que mais me atraíram a atenção. Isso está na página 18. Antes de me responder, sugeri que, como tinha eu chegado recentemente às regiões espirituais, era aconselhável descansar primeiro, ou pelo menos não me fatigar muito com observações. Isso está na página 20. A paisagem era banhada por um belíssimo resplendor celestial, e eu podia notar inúmeras casas de vários tipos, pitorescamente localizadas como a minha, entre árvores e jardins. Acomodamo-nos na relva macia, e eu me estirei, como se deitasse num finíssimo leito. Meu guia perguntou-me se estava cansado. Eu não tinha a sensação comum do cansaço terreno, mas sentia algo como uma necessidade de repouso do corpo. Disse-me que essa necessidade era proveniente da minha última doença e que, se quisesse, podia passar por um profundo sono. Isso está na página 20. À nossa frente estendia-se um campo interminável. Noutra direção via-se o que parecia ser uma cidade de imponentes edifícios. Está na página 28. Via-se à distância uma igreja aparentemente construída nas linhas usuais. Decidimos seguir naquela direção, observando outras coisas da paisagem. Fomos por um caminho que acompanhava em certos pontos um riacho, cuja água cristalina brilhava à luz do sol celestial. Isso está na página 28. Notei então que aquele pequeno curso d'água ia se alargando até adquirir as dimensões de um lago de proporções regulares. Isso está na página 31. Ruth descobriu um imponente edifício em terras bem arborizadas, que também despertou minha curiosidade. Apelamos para o nosso guia. Edwin nos contou que era um lar para repouso destinado àqueles que chegassem ao espírito depois de longa enfermidade ou que haviam tido violento passamento. Construído ao estilo clássico, tinha 2 ou 3 andares, era completamente aberto por todos os lados. Está na página 37. Ao nos aproximarmos da cidade, foi possível avaliar a sua enorme extensão. Nem preciso dizer que era totalmente diversa de tudo que jamais víramos. Constitua em grande número de majestosos edifícios, rodeados de magníficos jardins e árvores, onde brilhavam aqui e acolá espelhos d'água, límpida como cristal. Refletindo, além das cores já conhecidas da Terra, outras 1000 tonalidades jamais vistas. Isso está na página 45. Comparados com as estruturas terrenas, os edifícios não eram muito altos, mas apenas extremamente amplos. É impossível descrever de que materiais se compunham, por serem essencialmente espirituais. Isso está na página 46. Muitas almas caridosas tinham entrado naqueles reinos para tentar efetuar uma salvação das sombras. Algumas tinham sido bem-sucedidas, outras não. Isso está na página 78. Assim como os reinos superiores tinham criado todas aquelas belezas, os moradores desses planos inferiores tinham edificado as condições atrozes de sua vida espiritual. Não havia luz, nem calor, nem vegetação, nem beleza. Isso está na página 79.
Nossos meios de locomoção pessoal são feitos através de pensamentos e podemos aplicar esses mesmos métodos ao que o mundo chama de objetos inanimados. Isso está na página 87. Desviei-me um pouco do que me propunha contar-lhes, mas é imperativo dar ênfase a certos aspectos da minha narrativa, porque muitas almas da Terra ficam chocadas ao saber que o mundo espiritual é um mundo sólido, substancial, com pessoas reais e vivas. Isso está na página 102. Esses magníficos edifícios apresentam todos os sinais de eternidade. Os materiais de que são construídos são imperecíveis. As superfícies de pedra são tão limpas e frescas como o dia em que foram erguidas. Nada há para poluir, nenhuma atmosfera carregada de fumaça para corroê-las, nem ventos e chuvas para desgastar as obras de decoração externa. Os materiais de que são feitos pertencem ao mundo espiritual e, portanto, têm uma beleza que não é terrena. Isso está na página 105. Deve-se lembrar que o ato de construir no mundo espiritual é essencialmente uma operação de pensamentos. Isso está na página 109. O mundo espiritual está dividido em esferas ou reinos. Isso está na página 117. As esferas do mundo do espírito são colocadas numa série de zonas formando um número de círculos concêntricos à volta da Terra. Isso está na página 117. Meus amigos, vocês estão percebendo quantas coisas estão ditas nesse livro que eu estou descrevendo? Como é tudo igual aos outros livros que nós estamos lendo? Quantos nos dizem que os mundos são concêntricos? Quantos nos descrevem essas construções de idêntica forma? Isso é a expressão da verdade, porque ela é comum em todos os tempos. Esses livros foram escritos há 2 séculos e permanecem como os atuais. Mas vamos continuando. Os reinos inferiores da escuridão são situados perto da Terra e penetram na sua parte mais baixa. Isso está na página 117. Cada esfera é completamente invisível a todos os habitantes das suas inferiores. Isso é, pelo menos, o que forma os nossos limites. Isso está na página 120, na edição de 1991. As descrições dessa obra têm uma similitude muito forte com tudo que encontramos sobre o mundo espiritual nas obras de André Luiz, que, se não fosse indicada a autoria, certamente seriam confundidas com alguma deste. Lester Coldman, oficial que morreu em 1917, na Batalha de Cambrai, da Primeira Guerra Mundial, corresponde com sua tia Lillian Walbrook, médium mecânica. Suas mensagens iniciaram no fim do ano 1922. Este caso é citado por Doyle, do qual Schuttel extraiu para seu livro A Vida no Outro Mundo, de onde transcrevemos. Acho perfeitamente explicável e natural o interesse dos seres terrenos em averiguar a forma de que são constituídos os lugares e os estabelecimentos em que vivemos e trabalhamos, mas não é fácil fazer uma descrição na linguagem terrena. A minha existência servirá de exemplo para a dedução de outros modos de vida, segundo o temperamento e a inteligência de cada um. Meu trabalho continua aqui como se iniciou na Terra, ou seja, no terreno científico. Para progredir em meus estudos, visito frequentemente um laboratório, onde encontro facilidades tão complexas como extraordinárias para a realização de experiências. Tenho casa própria, verdadeiramente bela, com uma grande biblioteca, na qual existe toda a classe de livros de consulta, históricos, científicos, de medicina e de todos os gêneros da literatura. Para nós, esses livros são tão interessantes como para vós, os da terra. Tenho uma sala de música com toda a sorte de instrumentos. Tenho quadros de rara beleza e móveis de gosto apurado. Atualmente vivo só, mas recebo com frequência a visita de amigos. Também os visito em suas casas. E se alguma vez me sucede sobrevir ligeira tristeza, vou então visitar aqueles a quem mais eu quis na terra. Das minhas janelas admiro uma paisagem extraordinariamente bela, que se estende ao longe em suaves ondulações, e próximo à minha existe uma casa comunal, onde vive em feliz harmonia vários dos espíritos que trabalhavam no laboratório.
O meu ajudante principal é um chinês antigo, muito competente em análises químicas. É como se disséssemos o chefe da casa. É uma alma admirável, goza de grandes simpatias, é dotado de profunda filosofia. É muito difícil vos falar do trabalho no mundo dos espíritos. Cada um tem sua missão segundo suas possibilidades. Quando um espírito chega diretamente da Terra ou de qualquer outro mundo material, tem que aprender tudo o que não aprendeu na existência precedente, com o fim de se aproximar da perfeição. Se ele fez sofrer seus semelhantes, sofrerá. Se tem grande talento, o aperfeiçoará aqui. Pois, se vós aí tendes boa música ou outra qualquer classe de arte ou ciência, as daqui ainda são muito melhores. A música é uma das mais poderosas forças do nosso mundo para se alcançar a perfeição do espírito. Há aqui magníficas escolas de instrução dos espíritos de crianças. Nelas permanecem até aprenderem tudo o que se refere à Terra e aos demais mundos, bem assim a todos os reinos a que se acham sobre o cetro de Deus. Aqueles que aqui receberam instrução, como espíritos de crianças, quando chegam a ir para o vosso mundo, ostentam os mais refinados e belos dos caracteres. Os que passaram sua existência material em trabalhos físicos têm que aprender tudo, enquanto aqui permanecem. O trabalho é uma coisa maravilhosa, e os que se tornam discípulos dos espíritos aprendem consideravelmente. Os espíritos literatos se convertem em grandes oradores e falam e ensinam com palavras eloquentes. Aqui também há livros, mas de gênero diferente dos vossos. Os que estudam as leis da terra entrarão na escola dos espíritos para se aperfeiçoar na justiça. O soldado que professe culto à verdade, à honra, guiará os espíritos de qualquer de nossas esferas em suas lutas pela fé em Deus. Isso está na edição de 2011, entre as páginas 102 e 104. Gostaríamos de ressaltar que dessa lista há pelo menos 2 médiuns mecânicos, tipo de mediunidade que mereceu o seguinte comentário de Kardec. É preciosa essa faculdade por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Isso está na edição de 2007, na sua página 230. Cumpre-nos esclarecer que, apesar de alguns dos médiuns citados terem psicografado vários outros autores espirituais, somente tomamos um autor espiritual por médium, para evitar possíveis questionamentos, especialmente de pessoas que podem querer atribuir tudo ao médium, e não aos espíritos que por ele se manifestaram. Precioso capítulo, meus amigos, muito precioso. Espero que tenham gostado. Eu, pessoalmente, gostei e vou buscar esses originais para tê-los, para poder estudá-los. Um abraço a todos e eu aguardo o comentário de vocês. Até breve.